as medidas relativas a questões importantes com relação à ergonomia. Então, aqui na teoria fala que a ergonomia organizacional, né, ligada à empresa, né, concentra-se na otimização dos recursos sociotécnicos, incluindo a estrutura organizacional e políticas de processos. Então, é importante essas informações da ergonomia para a gente poder ter um entendimento completo. Essa é a norma regulamentadora NR17, né? São diversas normas regulamentadoras, cada uma trata de um assunto, mas a 17, ela trata exatamente da parte de ergonomia, né? Aí na teoria diz aqui que esta norma regulamentadora, ela visa estabelecer parâmetros que permitam adaptações das condições de trabalho às características psicoprofissionográficas, né, dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Essas normas, elas precisam ser alteradas, ser mudadas para a melhoria. Essa norma possui 2 anexos, né, que nós vamos falar mais adiante. Bom, então aqui nós vamos fazer a definição de ergonomia, né? A palavra de origem grega, ergo significa trabalho e nomo significa regras. Então, efetuando essa tradução, seria as regras do trabalho. Aí nós temos aqui como surgiu a ergonomia. A ergonomia surgiu exatamente no sentido de surgiu com o homem primitivo com a necessidade de proteger e sobreviver. O homem primitivo, sem querer, começou a aplicar princípios de ergonomia, ao fazer utensílios e utilizar toda a sua estrutura para cozinhar alimentos. Então, na verdade, a própria utilização de bastões, a própria utilização de lanças, economizando força e, logicamente, transmitido aos equipamentos. Outro ponto aqui seria, ao fazer instrumentos para se defender ou caçar, né? Aí você tem aí também essas estruturas com relação a esses processos. Aí tem aqui, como podemos notar, a ergonomia surgiu em função da necessidade do ser humano cada vez mais querer aplicar menos esforço físico e mental nas atividades diárias. Então, mais ergonomia e menos esforço físico e mental. Vocês podem ver hoje que até as próprias entregas de produtos nos supermercados, os profissionais já utilizam aquelas cintas ergométricas. Há algum tempo atrás era difícil você ver isso. Então, é uma melhoria que tem e veio para ficar. A importância da ergonomia, né? Melhoria em postos de trabalho, o bem-estar e conforto, e evitar riscos para a saúde física e psicológica. Eficiência e a questão da produtividade. A questão da ergonomia, tem que se ter um cuidado com a questão da ergonomia, nos esforços, que tem alguns itens que nós comentamos em segurança do trabalho, na questão dos efeitos estocásticos, que são problemas que podem acontecendo com o tempo. Ergonomia. Então, nós vamos falar aqui numa abordagem clássica, ou seja, nesse período, olha como eram as fábricas. Então, você tinha aí as pessoas, uma próxima da outra, né? E nos cursos de administração, nos cursos de gestão, sempre é falado sobre Taylor e Fayol. Então, Taylor, ele desenvolvia a abordagem clássica da administração, a organização científica do trabalho. Então, ele já verificava, por exemplo, a questão, o que hoje, na engenharia de produção, se fala em carga-máquina, carga-mão de obra, melhoria do posto de trabalho, Taylor já fazia alguns processos, principalmente da biomecânica, do seu corpo com relação aos esforços do trabalho. E Fayol dizia alguma coisa no seguinte ponto que é dito até hoje:
a gerência deve ser treinada, ou seja, os gestores, o gerente, devem ser treinados. Aí, o Frederico Weisel Taylor foi o criador e participante do movimento da administração científica. Ele desenvolvia esses tópicos, todas essas informações a esse respeito. Estudo de métodos, de movimentos, né? Iniciou seus estudos com a observação de problemas nas operações fabris. O que se notava nessa época? A administração não tinha noção clara da divisão de responsabilidades com o trabalhador. As decisões baseavam-se na intuição, no palpite, ou seja, não existiam algumas ferramentas importantes para se desenvolver nesse período. Ou seja, era na intuição e palpite. Não havia incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador. Outro ponto aqui, de estudos e movimentos, veio com o estudo de tempos e métodos. Então, o estudo do método é o registro e análise para encontrar o melhor método de executar a tarefa de estudos e movimentos. E o estudo do trabalho determina o tempo padrão para executar uma tarefa específica de estudos de tempos. Na verdade, em algumas empresas, você tem as operações de cronometragem. Quando você faz a cronometragem de um processo produtivo, de uma atividade, você tem ali alguma coisa inacabada ainda. O ideal é você efetuar a cronometragem e a cronoanálise, porque quando você tira o TP, que é o tempo padrão, quando você coloca todos esses itens numa tabela, é importante depois passar para uma cronoanálise. Por quê? Porque aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar a taxa de reposição, necessidades fisiológicas e também questões ergométricas. Então, é muito importante. Só a cronometragem é muito pouco. Eu acho que tem que ter a cronometragem e a cronoanálise. Você tira o tempo padrão, mas você faz uma análise de todo o processo, de toda a sua estrutura, de como é feito. Aí, nesse período aí, desenvolver um método preferido. Então, na verdade, é padronizar a operação. Toda vez que você padroniza uma operação, é muito mais fácil você poder executar as atividades. E determinar o TP, que é o tempo padrão. Outro ponto importante é treinar o colaborador. Então, é um trecho muito importante. O próprio sistema Toyota de produção, ele tem um item que fala OJT, On the Job Training, ou seja, aprender fazendo. E, na verdade, você está treinando. Há estudos de tempos e métodos envolvendo essas áreas. Aqui existem as técnicas, né? Que você vai fazer análise do processo, que pode ser um gráfico de fluxo de processo, um mapa fluxograma, gráfico de operações. Mais abaixo eu tenho aqui análise da operação, que seria uma análise superficial, uma análise por elementos, estudo de micromovimento e filmagem ou fotografia. Ou seja, por que você requer micros movimentos? Porque o operacional que está executando essa função em todos os momentos, você tem que tirar micros movimentos para fazer um estudo sobre isso. E o gráfico de atividade seria o gráfico de atividade, gráfico homem-máquina. Tá? Outro ponto importante seria padronizar a operação. Uma vez que você padroniza, é muito mais fácil você ter um padrão na empresa e muito mais fácil você para treinar os novos colaboradores. Depois de encontrar o melhor método de executar uma operação, esse método deve ser padronizado, ou seja, você vai buscar um método melhor, com menos esforços e com toda essa estrutura que você possa desenvolver esse processo. Passa por dividir a tarefa em operações específicas e descrever cada operação em detalhe. Por exemplo, conjunto de movimentos do operador, ou seja, você evita que o operador
ele faça movimentos desnecessários. As dimensões seria exatamente a antropometria, ou seja, o seu alcance, o alcance ideal, o alcance máximo. Então, tem que determinar todas essas áreas. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi feito em uma comunidade no Espírito Santo, pelo um trabalho da Fundacentro, na época era do Ministério do Trabalho e Emprego, exatamente sobre isso, sobre a antropometria, ou seja, sobre as dimensões. É um trabalho que foi feito e nós vamos publicar aqui e mostrar para vocês. A forma e a qualidade do material que é desenvolvido esse processo, ferramentas e dispositivos, gabaritos, calibres e equipamento, ou seja, você tem condições de fazer isso até em escala para se desenvolver esse processo. Aí tem aqui, determinar o tempo padrão. Eu tenho aqui as técnicas, a amostragem, que é o estudo de micromovimentos. Eu vou dar um exemplo aqui de um micromovimento com essa caneta. O micromovimento também é chamado de método time measuring. Método time measuring. Então, aqui, digamos que a minha operação seria 3 operações aqui, ó. Colocar a carga e colocar a tampa. Então, em micromovimento, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou alcançar, pegar, agarrar, posicionar. Alcançar, pegar, agarrar, posicionar. Montar. Pegar, agarrar, posicionar, acionar, soltar. Ou seja, são micros movimentos, mas tem que ser considerado em todo o processo na área de estudo de padrão, porque são atividades de micros movimentos que vão levar exatamente as 8 horas do trabalhador. Então, esses micromovimentos são importantes você determinar ele, principalmente para se evitar a fadiga do funcionário. Então, a seleção de operadores e seleção de máquinas. Aqui tem coleta de dados, que você pode fazer uma filmagem e uma cronometragem nesse processo, e fazer uma análise e o julgamento de ritmo, tá? O julgamento de ritmo e com algumas análises estatísticas. Treinar o colaborador. Então, como eu falei para vocês, até o sistema teórico de produção, ele tem um item lá que ele fala OJT, On the Job Training, né? Então, tem aqui, treinar o colaborador. Treinar o colaborador para executar a operação de maneira pré-estabelecida. Por que pré-estabelecida? Para evitar ele ter o quê? Um cansaço, para evitar ele ter movimentos desnecessários. Então, é muito importante esse estudo. Evitar movimentos inúteis, ou seja, você pode muito bem, próximo de uma linha de montagem, deixar componentes próximos para você poder fazer a montagem desses componentes. Ou seja, você pode colocar mão direita, mão esquerda, e fazer a montagem dessas peças, uma próxima da outra, evitar que fique cruzando as mãos. Execução econômica dos movimentos, como eu estou falando para vocês, movimentos úteis do ponto de vista fisiológico, ou seja, respeitando aí a fisiologia do corpo humano. Dar aos movimentos uma sequência apropriada, ou seja, dar um ritmo aos movimentos. Aí, esse casal aqui, a Frank e Lillian Gilbert, em 1916 e 1917, eles começaram a fazer um estudo sobre a fadiga humana. Ou seja, as pessoas tinham ali um certo preconceito, que as pessoas tinham preguiça, não queriam trabalhar, mas, na verdade, eles começaram um estudo científico sobre isso. O que eles começaram a perceber? A diminuição da produtividade e qualidade do trabalho, ou seja, o trabalho já não era apresentado mais como um item importante, ou seja, a perda de tempo, quando você desenvolve, faz atividades inúteis, é perda de tempo. Depois, aumento de rotatividade do pessoal, que nós chamamos hoje, no mercado de trabalho, de turnover. Turnover, rotatividade de pessoal. E começava a ter
as doenças e os acidentes. E diminuição da capacidade de esforço em função desses acontecimentos. Aí, eles começaram a utilizar o uso do corpo humano, ou seja, a própria fisionomia do corpo, fazendo toda a análise das tarefas pré-determinadas para se evitar a fadiga. O arranjo material do local de trabalho, ou seja, você ter as estruturas do seu trabalho, peças próximas, identificando o que nós chamamos de produção de carga-máquina, carga-mão de obra, ou seja, você está perto do equipamento. E o desempenho das ferramentas e do equipamento em si, para ajudar no processo. Aí as condições de trabalho, os agentes físicos, químicos, biológicos, e as condições de higiene e segurança e característica antropométrica do trabalho. Bom, eu posso novamente dar uma palestra aqui para vocês só de agente físico. Agente físico, ruído, pressão, vibração, pressões hiperbáricas e hipobáricas. Então, você tem aí nos agentes físicos, por exemplo, o ruído. O ruído é uma pressão sonora. Pressão sonora que você pode ter vários problemas. Quando nós fazemos algumas visitas técnicas, os alunos perguntam, professor, nós vamos ficar 3 horas na empresa e tem pessoas que trabalham há 30 anos. Por que a gente precisa usar o protetor auricular? 3 horas nós poderíamos ter algum problema de saúde? Eu digo, pode. Mas 3 horas, sim. Existe o ruído contínuo e o ruído de impacto. Se você entra numa área produtiva, você tem ali um ruído de impacto, você pode ter uma lesão ali, naquele momento, na membrana timpânica. E aí você tem nos agentes físicos, vibrações de corpo inteiro, vibrações em algumas partes do corpo, e outro ponto importante é a parte também de pressões hipobárica e hiperbárica. Pressões hiperbáricas, no caso dos mergulhadores que atuam nessas áreas, ou trabalhadores da construção civil, que descem principalmente aqueles porões e áreas com profundidade, tá? Agentes químicos, né? Nós temos aí os dispersoides, aéreos dispersoides, BTX, benzeno, tolueno e xileno, e agentes biológicos é o que nós estamos vendo hoje a todo momento. Todos nós estamos usando máscara fora de casa, o álcool gel, a distância, todos os protocolos nós estamos cumprindo. Então, agentes biológicos, nós estamos, assim, muito bem informados sobre isso, e cada dia mais com novidades, né? As condições de higiene e segurança e características antropométricas do trabalho. Aí tem aqui, contribuição para análise de postura, nos postos de trabalho, e uma revisão de ferramenta de design. Aí tem aqui, pessoal, uma análise da tarefa na ótica organizacional e na ótica fisiológica. Aí eu tenho aqui o enfoque organizacional e o enfoque fisiológico, que seria movimentos e esforços. Campos de pesquisa seria tempos e métodos, e fisiológico seria a biomecânica ocupacional, e tudo isso com o objetivo a análise da tarefa humana. Tem aqui a AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Então, primeiro, o conhecimento sobre o comportamento do ser humano e atividade de trabalho. A discussão dos objetivos dos estudos com o conjunto de pessoas envolvidas. Então, é muito importante você ter um grupo de trabalho para discutir essas questões de ergonomia, posto de trabalho, de uma forma construtiva. E aceitação das pessoas que ocupam o posto a ser analisado. Então, as pessoas teriam que atuar de uma forma construtiva. E esclarecimento das responsabilidades. É muito importante saber
das responsabilidades que a empresa, que o gestor tem. Eu sempre comento com os alunos a questão da responsabilidade civil e penal, né? Porque uma vez você é gestor, você tem que conhecer as leis e evitar que você tenha problemas. E aí tem aqui, pessoal, a postura do homem, tá vendo? Ele começou com essa estrutura do Homo sapiens, e depois, gente, ele voltou aí os problemas com relação a várias ferramentas, uma delas, a última aí, o computador. Erros de postura. Aí tem aqui, pessoal, as posturas adequadas e os problemas que podem ocorrer com o tempo. Com o tempo, a pessoa pode ter cefaleias, fadiga visual, os olhos ressecados e prurido, torcicolo, os ombros tensos e arcados, né? A própria tensão que você sofre nas atividades de trabalho acaba deixando a pessoa com os ombros tensos e arcados. Lombalgia, o cotovelo aí com problemas, né? E veias com varicosas, né? E câimbras no dedo, que pode ocorrer. Então, sempre é importante você ter esse posicionamento correto. Aí tem aqui cadeiras de trabalho. Uma boa cadeira é aquela que permite mudanças fáceis de forma de executar o trabalho na mobilidade das pernas, né? A altura do assento deve ser ajustável, e a altura mais confortável do assento é que possibilita toda a extensão da planta dos pés no descanso ao chão. Então, é importante ter esse suporte aqui, tá? Outro ponto importante, como alternativa, pode ser utilizado um apoio para os pés. Até uma lista telefônica ajuda, tá? Com a largura suficiente para permitir que os pés possam ficar em várias posições, e sempre fazendo uma alternância. Outro ponto importante é o seguinte: muitas empresas acabam comprando mobiliário, mas ela esquece que existe uma norma para cadeiras de escritório. Você tem essa norma aí da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde você tem vários parâmetros, inclusive sobre o tipo de espuma da cadeira, que é um poliuretano injetado, não é uma espuma comum. Essa espuma comum, ela simplesmente, as suas costas vai moldar essa espuma que é colocado nessa cadeira, e não serve, tá? Então, você tem normas aí que é importante, porque às vezes a empresa é uma empresa signatária da ISO 9000, da 14000, da 18000, e ela se esquece de comprar produtos que você tem a norma da BNT. Então, é importante cumprir essas normas, tá? Outro ponto importante aqui, ó, a BNT, norma pública, né? Seria móveis escolares, cadeiras escolares com superfície de trabalho acoplada às dimensões. Então, é importante que as instituições de ensino, outras e as empresas também cumpram essas atividades. Eu coloquei aqui um item sobre poliuretano injetado. Então, você tem aqui um molde, né? Você tem aqui a injeção do poliuretano, e uma vez injetado, esse aqui é outro molde, né? Ele fica por um período aqui, e sai essas peças aqui, que depois é colocado um revestimento e acaba tendo aí um design muito interessante, tá? Então, qual que é a diferença de uma espuma comum e o PU, que é o poliuretano injetado? Eu vou dar um exemplo aqui nessa régua. Então, por exemplo, você tem alguns movimentos, né, que você tem o chamado movimento elástico. O que é o movimento elástico? Ele vem, faz o movimento e volta ao seu estado natural. Um exemplo, o amortecedor. Ele vem, faz o esforço, volta ao estado natural. Uma peça que você tem esforços solicitantes, ela faz o esforço e volta ao estado natural. Esse poliuretano é a mesma coisa. Quando você utiliza uma cadeira dessa,
você utiliza essa cadeira, você pressiona as suas costas e fica ali um tempo. Quando você sai, essa espuma, ela volta ao estado natural. Então, é muito importante, né, isso. Ela não vai moldar as suas costas, tá? Aqui é importante antes e depois, ó. Esse posicionamento, a pessoa precisaria ficar aqui, ó, curvado. Aqui, ela já está na altura. Esse profissional aqui, ó, ele utiliza essa distância. Aqui ele vem perto. Aqui ele pinta com uma certa dificuldade. Aqui ele sobe essa plataforma e ele consegue fazer uma pintura de uma maneira sem muitos esforços. Aqui, ele quer fazer o reparo nessa área aqui confinada com dificuldade. Aí aqui, ó, ele coloca esse carrinho, ele consegue entrar e consegue ter mobilidade nesse processo. É importante, tá? Aqui, pessoal, foi um trabalho feito pela Fundacentro. Hoje não é mais Ministério do Trabalho, né? Nessa época era Ministério do Trabalho, hoje é Secretaria Especial do Trabalho. E nessa época, o pessoal da Fundacentro, eles foram até as regiões distantes do país. Ou seja, essa trabalhadora aqui, simplesmente ela ficava nesse banquinho e, ou seja, sem nenhum movimento, sem nenhuma técnica. Aí eles conseguiam projetar essa cadeira, projetar essa estrutura aqui, que a gente fala que é a parte antropométrica, onde ela não teria esforços mínimos para executar essa tarefa. Ou seja, uma atividade simples, uma atividade básica, que simplesmente com um estudo da antropometria, você conseguiu e teve muitos ganhos nesse processo. Aí tem aqui, pessoal, na região do Espírito Santo, tem um bairro lá que chama Goiabeiras. Então, as pessoas fazem panelas e muitos turistas visitam a região e compram essas panelas. Essas panelas, a venda dessas panelas, elas fazem a subsistência dessas pessoas que moram nesse bairro. Então, o que ocorre? Eles retiram o barro dessa região aqui, e você pode ver aqui, ó, ele está totalmente curvado aqui, ele poderia estar agachado para poder pegar esse peso, e essas pessoas retiram esse barro e levam para essas paneleiras, para ela desenvolver essas panelas. Aí aqui, a pessoa ficava abaixada, correto? Fazendo aqui, ó, esse suporte, e fazendo essas panelas maiores aqui, né? Eu coloquei aqui o Ricardo Serrano, né, que é um tecnologista da Fundacentro, que ele tem esse trabalho muito bem desenvolvido com a equipe de ergonomistas. Outro problema que ocorre aqui, pessoal, para você poder, depois de feita essa panela de barro, esse material tinha que ser levado a um forno. E, como eles não têm recursos de ter um forno, eles utilizam madeiras, e essas madeiras, eles queimam e acaba fazendo mal para as pessoas, acaba poluindo o ambiente, e acaba sendo uma atividade não muito interessante, tá? E outra coisa, essas madeiras que já foram usadas, por exemplo, na construção civil, com tinta e com outros componentes, ela com certeza tem produtos tóxicos, tá? Teve um momento na região de Franco da Rocha, o pessoal estava achando o gás muito caro e as pessoas começaram a fazer isso em algumas comunidades, tá? Nesse período eu estava na FATEC Franco da Rocha, na coordenação do curso de Energia e Eficiência Energética. A gente ficou de visitar algumas comunidades para passar algumas informações como essa. Então, você fica aqui, ó, totalmente com um problema e a margem de ter aí vários problemas de saúde. E essas aqui são as panelas acabadas. Aqui seria as medidas antropométricas dinâmica das paneleiras das goiabeiras. Ou seja, isso aqui, você faz gabaritos no campo,
você tira a medida na prática, e aí você tem a área ótima para o trabalho. Então, isso aqui foi um trabalho muito interessante, porque esses pesquisadores da Fundacentro, eles saíram de São Paulo e foram exatamente desenvolver esse trabalho, que é um trabalho extremamente relevante, né? Trabalho relevante e muito importante. Resultado do estudo biomecânico realizado com as paneleiras. Aqui, ó. Isso aqui, ó, medições antropométricas, ou seja, a pessoa começou a identificar o quê? O ponto ideal e o ponto ótimo e o ponto máximo. Então, através dessas dimensões, você consegue fazer aí um ajuste e o alcance biomecânico. As fotos mostram os movimentos biomecânicos, área de alcance, área de alcance ótimo e alcance máximo, na bancada de trabalho realizado com as paneleiras. Isso aqui, na verdade, eles fizeram um traçado sobre as atividades, né? E foi muito importante. Dispositivo sendo testado de modelagem, ou seja, já começou a colocar aqui, ó, um suporte e um dispositivo de modelagem nessa área. E aqui um cavalete de modelagem recomendado para panela de barro. Então, aqui já começou a ter um dispositivo para você poder ter a movimentação dessa panela de barro. Muito importante. Outro ponto aqui seria a base superior do dispositivo de modelagem, ou seja, uma base onde você tem essa estrutura que você pode fazer toda a parte de movimentação para se evitar maiores problemas. E aqui nós temos a automação clássica, né? Onde você não tem mais a figura do soldador para fazer a solda a ponto, você tem um robô aí que consegue fazer aí um número de mais de 4.000 pontos de soldas, né? Nesse processo, já trazendo aí um conforto para o ser humano vai ficar mais na parte do projeto desses equipamentos. E aqui nós temos a logística, né, ou seja, equipamentos, por exemplo, como essa estrutura aqui para poder pegar peso, esse pórtico aqui também que serve para poder fazer auxílio em peças e equipamentos, principalmente quando você tem aí algumas peças que você leva para fora da empresa, né, para o pátio, para fazer as atividades, com esse pórtico você consegue executar essas atividades. E esse equipamento hidráulico aqui, para você poder fazer a movimentação de cargas, né? Bom, pessoal, aqui está no final da apresentação, mas eu fico à disposição para vocês. Aqui está meu e-mail, tem meus contatos, tem meu telefone, mas eu gostaria que vocês solucionassem alguma dúvida sobre a questão da análise ergonômica do trabalho, da ergonomia, isso aí desde as crianças com celulares até as pessoas desenvolvendo algumas atividades. Eu fico aberto aí a perguntas, algum questionamento que vocês tenham, e nós estamos à disposição. Obrigado, professor. Agradecer aqui. Acho que precisa só fechar o microfone. Oi, professor, tudo bem? Oi, pode falar. Só fecha o microfone um minutinho. Peraí. Deixa eu voltar, peraí. Deixa a apresentação. Peraí. Microfone aqui. Está meu microfone, peraí. Aí, consegui aqui. Tá. Isso, eu acabei cortando por aqui. Então, agradecer aqui a presença do professor Gonçalo, né? A gente vai abrir aqui agora um período para dúvidas, né? Os alunos aí podem ser que tenham alguma dúvida e alguma contribuição. Então, se alguém tiver alguma dúvida,
postem no chat, né? Eu coloquei aqui no chat também o link para a lista de presença, né, e emissão do certificado para os alunos, né? Então, vamos aguardar aqui. Ó, o Anderson fez uma pergunta aqui, ó. Bom, primeiro ele agradece aqui pela palestra, né? E aí, o professor Gonçalo, o que o senhor vê aqui em relação ao uso de tecnologia para AET, né? Por exemplo, sistemas de captura de movimento para detectar condições e processos mal projetados. Vou liberar aqui o... Você consegue acionar o teu microfone aí, professor? Você tem que ir na setinha ali embaixo, do teu lado esquerdo, a hora que abrir a aba, vai ter ali o microfone, o telefonezinho e a câmera, né? É só clicar para ativar o microfone. Você descendo o mouse ali para baixo, ele vai abrir o menu, né? E aí ele vai ativar o microfone. Conseguiu? O professor está com um probleminha aí no microfone. Agora, tranquilo. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Já. Professor, já. Tá. Pessoal, o professor já, eu respondo para o Anderson, então, é isso? Por favor, pode ficar à vontade. Anderson Alves Oliveira. Tá, Anderson, você está perguntando aqui o que tem visto com relação ao uso de tecnologia para a ET, né? Por exemplo, sistemas de captura de movimentos para detectar condições de processos projetados, mal projetados. Existem, na verdade, existe o seguinte, deveria ter uma norma, ter o cumprimento dessas normas, porque muitas empresas, não só escritório, como também residências, alguns móveis têm praticamente uma arma. Por exemplo, áreas com pontas que acabam tendo vários problemas. Então, eu acho que algumas empresas, elas possuem profissionais com formação em design, engenharia de produto, de processo, que conseguem viabilizar isso. E muitas empresas trabalham, inclusive, com parceria. Então, ela simplesmente monta os móveis, ela procura essas empresas, ela busca ideia, ela busca soluções e busca parceria. Então, as empresas que acabam tendo essa parceria acabam sendo na frente. Mas, assim, tem muita coisa para ser melhorada. Então, você tem aquele exemplo que eu dei na palestra, teve uma instituição que solicitou, por exemplo, algumas cadeiras para escritório. E aí, nós enviamos a norma. A empresa não cumpriu, então ela foi desclassificada na licitação. Então, assim, falta muita coisa assim, para a gente poder atuar de uma forma mais efetiva, mas vocês têm informação, são alunos que vão se formar futuramente, a gente tem que ter essa mensagem e saber que é importante essa questão da ergonomia e também dos fatores estocásticos, né? Que isso vai, com o tempo, a pessoa vai tendo problemas, e aí acaba tendo
certa complicação. Mas deveria se ter essa estrutura com relação à melhoria do projeto, melhoria do processo, de todas essas partes aí. Bem. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Professor, vê se você tem... faz um pouco, a gente, porque o som ficou um pouco agora. Oi. É que o teu som ficou um pouco ruim. Vê se você está com algum outro aparelho junto na reunião ou só o computador? Não tem. O celular está desligado e o notebook seria um backup reserva. Ele não está acionado nesse aplicativo de vocês. Ah, tá. Então tá. É que aqui o som ficou um pouquinho. Mais alguma dúvida aí, pessoal? O Wellington falou o seguinte, né? Professor, a ergonomia na atividade de coleta de resíduos é muito precária. Tá? Dá para melhorar essa situação? Com certeza. Pelo seguinte, na NR17, você tem apenas 2 anexos. 2. Deveriam ter números. Quais são os 2 anexos? O checkout dos supermercados e o teleatendimento, que seria o serviço de telemarketing. Aí eu pergunto para você, como nós estamos na região do ABC, eu vou dar exemplo dos funcionários das montadoras que trabalham, principalmente os veículos na área de produção, que trabalham com essa área acima da linha do ombro, ou seja, acima da linha normal. Outra coisa, os eletricistas de alta tensão. Imagina esse pessoal que trabalha em alta tensão, o esforço que eles não têm. Isso de turmas impostas e o pessoal de livre transmissão. Outra coisa também nas atividades de fundição, que você tem, além do esforço físico, uma insalubridade muito grande com calor. Então, se você separar, por exemplo, a norma regulamentadora NR12, que está sendo modernizada agora, você tem um anexo, máquinas de injetor de plástico, sopradoras, moinhos de panificação, você tem equipamentos de elevação de carga. Então, a NR17, ela teria que sofrer uma mudança e colocar vários anexos das profissões, não só checkout dos supermercados, que é importante também, e o teleatendimento deveria ter outras funções. Eu teria que melhorar essa norma, né? Colocar vários aditivos para que ela tivesse aí uma plenitude e necessitasse aí problemas da saúde do trabalhador. Então, tem que melhorar mesmo. Ela só tem 2 anexos. Se você abrir a NR17, ela tem 2 anexos. Repetindo, checkout dos supermercados e teleatendimento. Só esses 2 anexos. Aí você vai perguntar, então só existem essas 2 atividades laborais que são executadas? Não, existem inúmeras. Existem, por exemplo, em estaleiro, você tem aí, por exemplo, imagine a parte de tratamento anticorrosivo de pintura industrial nas plataformas de petróleo. Claro que a NR34, ela se dedica só à atividade portuária e reforma de embarcações, mas é importante a economia, ela sai na frente como a norma principal. Viu, professor? Vamos tentar melhorar o som aqui, o som está um pouquinho ruim. Sim. Desce o teu mouse até a parte de baixo da tela. Sim. E aí está aparecendo ali, né, que você está apresentando, né? Clique no botão direito para parar a apresentação. Peraí. Parei a apresentação. Parou a apresentação, né? O som continua ruim, deixa eu ver. Deixa eu travar. Só se eu fizer o seguinte, geralmente eu utilizo na instituição o Teams, só se eu sair e tentar voltar novamente.
Tenta desativar o vídeo. Tenta desativar o seu vídeo. O meu vídeo, peraí. Então, descendo ali, aqui para desativar. Tá, desativei agora. Continua ruim. Você quer tentar sair e entrar novamente? Isso, vou tentar. Eu vou sair e entrar novamente. Peraí. Perfeito. Então, só aguardar um minutinho aí, pessoal, só para ver se a gente consegue melhorar o som, que estava tendo bastante interferência, né? Aí a gente já retoma aqui com as perguntas aqui para o professor Gonçalo, tá? Só lembrando aqui, eu deixei aqui o link, ó, para vocês preencherem lá a lista de presença, lá, e aí vai emitir também o certificado, tá? Estou copiando e colando aqui no chat, tá? Só um minutinho. A gente melhora aí a qualidade do som, para a gente pegar e tirar mais dúvidas e o professor Gonçalo, tá? O professor Gonçalo, ele é doutor na área, né? Ele é professor lá da FATEC, tá? E a pós-graduação dele é toda nessa área aí de segurança do trabalho, tá? Então é uma referência aí na área aí de segurança do trabalho. Se alguém tiver algum interesse nessa área, algum TCC, alguma coisa nesse sentido, né? Ou quiser se aprofundar na apresentação, tem o contato do professor Gonçalo. Ó, ele retornou. Aí. Vê, professor, então vai ali na parte de baixo e ativa o seu microfone. Tudo bem, e agora? Como é que está o som? Agora ficou 100%. Ah, perfeito. Nas aulas a gente sempre tem esse problema mesmo. Tá, vamos fazer... tem uma pergunta aqui, professor, que você falou de umas normas, aqui nessa última pergunta, que foi a pergunta do Wellington, né? Isso. Você poderia retomar essa explicação? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, na verdade é o seguinte, a norma NR17, ela possui 2 anexos, check-out dos supermercados e teleatendimento. Aí eu pergunto a vocês, tem atividades que você tem um esforço muito grande e deveria ser contemplado na norma? Eu vou dar pequenos exemplos. Por exemplo, os eletricistas de rede. Então, você tem um eletricista de rede, da rede de 13.8 kV, que seriam os postes de distribuição. E você tem outro que tem mais problemas com ergonomia, que seriam os eletricistas de alta tensão, aqueles que sobem naquelas torres em grandes alturas. Então, ali você tem vários problemas ergonômicos a esse respeito. Você tem, por exemplo, o pessoal na área de montadoras, que você tem, às vezes, a pessoa com a mão aqui totalmente acima, fazendo algum tipo de montagem, principalmente a área de fundição e tratamento térmico dos materiais. Além de você ter a alta temperatura e toda aquela insalubridade, você também tem esses esforços. Então, a norma deveria contemplar todas essas áreas. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo da norma regulamentadora NR12. A norma NR12, ela contempla os cilindros de panificação, as máquinas injetoras de plástico, as sopradoras, as extrusoras. Então, esse foi um trabalho, eu posso até dar uma palestra sobre isso futuramente, mas, assim, foi um trabalho muito grande do Sindiplast, a Abiplast, da Fundacentro, que desenvolveram todo esse trabalho. Então, a NR17 de ergonomia teria que mudar muita coisa e implantar esses itens e fazer esses estudos sobre isso. Inclusive, até a atividade, já que nós estamos aí na universidade, a atividade do professor. Atividade do professor com relação à movimentação, dependendo do professor que dá 6, 8 aulas por dia, né? Você tem problemas ergonômicos, com certeza. Tá? Uma dúvida aqui, professor, que acho que vai ser dos colegas também aqui, né, que estão na palestra, que é aquela questão lá dos exoesqueletos, né, o pessoal, você pega, por exemplo, acho que a Fiat foi pioneira, né, lá na fábrica de Betim, ou seja, para melhorar a ergonomia dos funcionários, né, nas partes da linha que ainda dependem, né, da mão de obra humana, né, que seria a parte de acabamento, tal, montagem do painel, aquele negócio todo lá, né.
aquela questão lá que foi feito o desenvolvimento dos exoesqueletos, né? Ou seja, que eles, é como se fosse digamos, um uniforme, mas que, na verdade, minimiza o esforço, né, do funcionário na hora da montagem, né? Você poderia falar um pouco para a gente desses exoesqueletos? Na verdade é o seguinte, aí você está utilizando a questão da ergonomia, né, e utilizando aplicativos, né, então você tem aí quando você utiliza um aplicativo, você tem condições de fazer até a parametrização dos tipos de esforço, então a partir do momento que você, essa linha aqui é uma linha normal, a partir do momento que você tem o levantamento da mão dos membros acima, você tem aí uma certa fadiga. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa que tem uma fadiga, ela vem a ter ácido lático. E como que ela retira esse ácido lático? Tomando medicamento? Não. Simplesmente com repouso. Então, logicamente, eu não trabalhei propriamente com esse software, mas pelo que eu vi, o que você tem? No momento que você tem já mais ou menos parametrizado os esforços, e aí você tem a questão do peso. Como eu havia informado inicialmente, você tem aquela estrutura de carga máquina e carga mão de obra. Então, você está montando uma peça, então vou colocar elementos da mão esquerda, elementos da mão direita. E aí, conforme você vai fazendo a montagem, você procura deixar a proximidade de componentes da mão direita próximo aqui do lado e da mão esquerda, para evitar você fazer movimentos inúteis. Agora, esse tipo de atividade é uma atividade que ele tem que ser multidisciplinar. Então, é interessante o profissional que executa a atividade, é importante o designer, de suma importância, o profissional, o engenheiro de produção, o arquiteto, é uma atividade multidisciplinar. E esse esforço intenso acaba gerando aí um ótimo aspecto. A gerência também, ela tem que ter uma visão mais estratégica, né? Ela não pode ter aquela visão passada, né? O Valdez Ludwig, aquele empreendedor, o palestrante de ergonomia, ele fala no gerentão, o capataz. E o gerente tem que ter uma visão estratégica, que isso vai trazer a produtividade, isso vai trazer uma melhoria para o funcionário. E tem um outro aspecto também, que se o gerente ele não quer fazer, ele se nega a fazer, ele pode ter consequências complexas no futuro, né? Por exemplo, o funcionário ele pode ficar inválido e no momento da reclamação trabalhista, ele pode acionar o advogado dele e colocar uma responsabilidade civil e penal. Isso aí não tem como, né? Então, tem que ter esses cuidados necessários aí. Mas eu acho que vale a pena esse esforço, essa tecnologia, todo esse processo, como eu estou falando, é uma atividade multidisciplinar que acaba, assim, gerando um ganho para todos e é muito importante. Perfeito. É isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém aí tem mais alguma dúvida? Então, só lembrando, o professor Gonçalo, ele está à disposição, tá? Depois aí posso estar repassando aí o e-mail dele. Se alguém tiver mais alguma outra dúvida mais específica, ele pode estar respondendo, né, professor? Fica à disposição. Tá. Eu vou novamente aqui, eu vou colocar o link para o preenchimento da lista de presença. Tá? Não se esqueçam, porque são lista de presença e o certificado de participação, tá? Eu acabei de colocar no chat, né? E se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Vou agradecer mais uma vez aí a presença aí do professor Gonçalo, tá? Sempre professor contribuindo bastante aí com a nossa Semana das Engenharias aí, tá? Mais uma vez aí, só que agora num outro formato, né, professor? Então, espero que estejam todos bem aí e vamos torcer para que na edição do ano que vem voltemos a nos encontrar. Perfeito, não vai ser um prazer a gente estar aí junto com vocês e fazer novamente essa rodada, esse contato é muito importante, né? E obrigado aí pelo pessoal da Fundação abrir esse espaço para a gente, e nós estamos à disposição também, não só nesse evento,
ou de repente alguma aula específica que o pessoal queira discutir algum debate, nós estamos à disposição, tem o meu telefone, tem o meu contato, é só acionar que nós estamos à disposição. Que nem eu te falei, a minha esposa, ela se formou na fundação há algum tempo atrás, e eu fiz o curso técnico do Júlio de Mesquita em Santo André, então Santo André a gente tem um carinho especial e nós estamos à disposição de vocês. É isso aí, nós que agradecemos aí mais uma vez, tá? Perfeito. Tá? Então, tudo de bom. Pessoal, vamos agradecer também aí a presença dos alunos, tá? O Marcelo tá aí agradecendo, nós aqui agradecemos aí, Marcelo, tá? O professor Papini aí também estava presente, tá? Agradecer aí o professor Papini também, né? E todos os outros alunos aí da fundação e também o pessoal de fora, tá? O pessoal de fora aí, como agora é online, né? Então a gente está aí recebendo aí alunos aí do país todo, né? A gente fez uma divulgação aí para todos participarem aí, tá? E boa noite a todos aí, cuidem-se aí, pessoal, tá? Tá terminando já, acho que se a gente pega aí no começo aí de janeiro, aí vamos ver se a gente volta aí todos aí, como é que é? Presenciais, né? Todos presenciais que todos nós já estamos querendo, né? Tá? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, tá? E muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Opa, tirar uma fotinha de lembrança aqui.